Saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai conhecer um material aqui bem diferenciado, justamente porque é algo inesperado, né? E de um autor que agora ele está surfando de uma onda grande, né, de popularidade. Eu estou me referindo aqui ao Giancarlo Berardi, tá? Lembrando que, apesar de eu folhear as páginas aqui na frente de vocês, eu não vou dar spoiler a respeito do conteúdo, né? Eu não vou falar das histórias e das conclusões dela. E mesmo folheando, né, pelo formato com que elas são publicadas, vocês vão entender isso porque não daria, né, para dar spoiler dessa forma. Tudo isso vai ficar claro durante o vídeo. Então, o objetivo de hoje é falar a respeito do material, que trata-se aqui de mais uma publicação do Berardi, que, como eu falei, ele surfa de uma certa onda de popularidade graças ao retorno triunfal da Júlia, né, depois de um quase cancelamento, apenas, né, pela mudança do formato. Então, o que a gente tem do Berardi publicado atualmente é de séries que eu posso chamar de ativa, né? A gente tem a Júlia, tá? Estou com a edição aqui número 11, e a gente tem atualmente a número 200, que agora ela foi zerada, né, e passou a ser a número 1. O Ken Parker, que apesar de eu estar aqui com a número 3, ela está com a número 5 já em pré-venda. E a Júlia Prime Edition, que é a mesma coisa que uma graphic novel da Júlia, tá? Com uma história fechada, só que colorida e no papel couché. Aqui a gente tem então uma publicação em um formato diferenciado, tá? Ele não é o italiano, porque ele é um pouco maior, como vocês podem ver, tanto em altura quanto em largura. Ele tem exatamente o mesmo tamanho da edição do Ken Parker. A edição é em capa dura, com um tratamento, né, bastante diferenciado em toda a publicação, praticamente, do ponto de vista estético, inclusive do interior dela. A edição possui uma guarda, tanto inicial quanto final. A parte estética diferencia bastante esse material porque, primeiro, o papel, ele apesar de ser um offset ou algo próximo a isso, ele é todo amarelado, como um pólen mesmo, tá? Só que eu achei a gramatura dele e até o aspecto dele um pouco diferente do pólen. Eu não sei se a gente pode chamar esse material assim. Depois, vocês podem perceber que a arte, ela tem um aspecto assim um pouco lavado. Eu não sei se isso diz respeito, né, ao próprio original, mas que, mesmo que não seja, ele é justificado porque a arte, ela parece que foi inteira feita no lápis, tá? Ou na pena, e sem ser finalizada por um outro artista, né? Você consegue perceber que ela foi desenhada e finalizada pelo próprio autor ou só finalizada por ele. Ou uma arte desenhada, mas sem a finalização. Então, eu não saberia dizer porque, para mim, parece uma arte sem ser finalizada. Ou ela foi finalizada pelo próprio desenhista. Vocês podem notar que há também um diferencial aqui no rodapé dela, né? Além de número, todas as páginas, ela tem, né, uma diferente da outra. Não parece um simples espelhamento, apesar de ser, eu acredito, há uma carruagem, né, uma diligência aqui no caso, levando pessoas e tal, e, né, o condutor aqui com os cavalos à frente. Todas as páginas têm isso, tem esse detalhe. Como vocês podem ver, o ponto alto, pelo menos na parte visual, é o desenho, tá? Não tem como não gostar. A arte aqui, trabalhada dessa forma no lápis, se vocês perceberem aqui os detalhes, né? O excesso de detalhe, né? Mas no sentido positivo, claro, para vocês verem aqui na própria arquitetura, tudo feito assim na pena ou no lápis é impressionante. E a cada separação de história ou de contos, a gente tem aqui um título e sempre com essa mesma pegada, com essa mesma abordagem, né? Com a silhueta do Sherlock Holmes, né? O nome dele, como uma marca mesmo, e logo abaixo o título da história. Bom, mas o que é essa obra, né? O que é esse Sherlock Holmes feito pelo Berardi? Trata-se de uma adaptação das obras do personagem, mas dos contos, né? E não dos romances. Então aqui há uma adaptação, né? Alguns, para quem já leu o conto, vai perceber, os pontos aqui abordados, ele é uma adaptação livre, outra é uma adaptação, só que mais leve, e assim por diante. A adaptação literal dos contos, eu praticamente não encontrei nenhuma, né? Não percebi nenhuma, pelo menos. E o outro grande diferencial nessas obras publicadas pela Mitos, principalmente essas de edição única, é a presença de um índice, que para mim é essencial. Só que nesse caso, ele é mais justificado, porque a gente tem aqui contos, né? Ou seja, várias histórias, né? 6 para falar mais exatamente, e que sem essa separação aí fica mais complicado, né? Porque não há uma sequência entre elas, apesar de haver uma certa continuidade. Não há uma cronologia propriamente dita, mas assim, há uma continuidade porque os personagens lembram dos casos resolvidos anteriormente, mesmo que um não influencie o outro lá na frente.
Então a gente tem aqui uma adaptação livre das histórias do Conan Doyle, mas uma representação extremamente fiel do Sherlock Holmes e do próprio Watson, sendo que o mais impressionante é ver como o Berardi ele consegue meio que dar uma continuidade a essas histórias, né, a esses contos do próprio Doyle, pensando da mesma forma que o criador do personagem. Ou seja, toda a trama, tudo que é descoberto pelo induzido ou deduzido, como você preferir, pelo Sherlock Holmes, é exatamente assim fiel ao original, ao que o Conan Doyle concebeu nas obras, né, originais dele. Mesmo nessa época, o Berardi ele já demonstrava, né, toda a sua potencialidade, toda a sua habilidade enquanto narrador, enquanto um roteirista e contador de histórias, em adaptar grandes histórias ou criar novas histórias a partir de clássicos, né, de histórias já consagradas, mas ao mesmo tempo dando uma roupagem totalmente assim pessoal e particular a essas histórias e personagens. Mas o que o leitor vai encontrar aqui agora em termos de conteúdo? Tá? Então, como eu falei, são 6 contos presentes aí nessa publicação, né, nesse encadernado que compila todos eles, todos a respeito de algum mistério que o Holmes tem que desenvolver. Porém, a genialidade aqui da publicação é justamente fazer essa ponte, essa vinculação com o original, só que de uma maneira ainda bastante original. Ou seja, você nunca vai ver aqui, por exemplo, uma história tradicional de investigação. Nunca é aquilo que está na cara, né? Por exemplo, o Sherlock Holmes vai estar investigando alguma coisa, algum caso específico, qualquer que seja. Muitas vezes ele já soluciona esses casos antes mesmo de sair a campo para resolver efetivamente ou demonstrar isso. Essa publicação ela é original dos anos 80, da primeira metade dos anos 80. Ela foi concebida antes até de Julia. E originalmente havia um projeto de se fazer uma série de publicações, assim como a Julia vem seguindo, mas do Sherlock Holmes. As vendas não ocorreram como esperado e isso acabou obrigando a publicação a ser cancelada, mas que tudo que foi criado ou pensado para esse tipo de história depois foi aproveitado na criação da Julia, só que aí com uma roupagem muito mais original e até mais rigorosa e abrangente, porque em vez de contos, ele passou a trabalhar com arcos maiores, né, histórias maiores, só que muito mais focado na ideia da criminologia em si, do estudo da criminologia, da arte, da ciência da criminologia, do que na arte da dedução e da pura investigação, que é o que acontece aqui. Para quem eu indico esse material? Bom, para qualquer público, tá? Mesmo que você nunca tenha lido Berardi, nem saiba quem ele é, nunca tenha lido Julia, Ken Parker, nada dele, eu indico. Indico principalmente para quem nunca leu nada de Sherlock Holmes e aí tem preguiça ou nunca teve interesse em ler nenhum dos livros. Esse daqui é um bom caminho, uma boa porta de entrada para um tipo de literatura, né, que hoje ela é universal, mundial, pela popularidade, né, na qual ela alcançou, e que também eu recomendo bastante. E para os fãs, então, do Berardi, aí nem se fala, torna-se um material praticamente obrigatório, porque você vai ver a habilidade dele. O que ele faz aqui não tem nada a ver com o que ele faz no Ken Parker, é totalmente diferente do que ele faz na Julia, apesar de seguir essa mesma abordagem, é algo completamente diferente, a rigor, tá? Do que é feito lá. Não tem como comparar. Se você leu Julia, leia essa obra e tire suas próprias conclusões. Esse foi o Sherlockão do Berardão, as aventuras de Sherlock Holmes. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.